Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Dicas de Arbitragem. E como sempre, trago conteúdo das nossas redes sociais e do próprio podcast, todos com o nome Dicas de Arbitragem, para melhorar seu desempenho na arbitragem e no futebol amador. Estamos começando o terceiro episódio e desde já agradeço a sua participação. A primeira dica é que vocês ouçam o áudio até o final, com paciência e sem acelerar, para que consigam absorver com êxito todas as informações e orientações. Espero que estejam preparados para mais uma etapa de nossos estudos, voltado para quem quer atuar como árbitros e árbitras no futebol amador. Dessa vez, nós vamos falar sobre a quantidade de jogadores estrangeiros que podem ser relacionados em súmula desde o Campeonato Brasileiro de 2024. E aí você pode perguntar, o que isso tem a ver com a arbitragem e o Campeonato Amador? Trata-se de uma informação importante e necessária que deve constar no regulamento do campeonato. Esse regulamento tem que ser resumido e ao mesmo tempo bem definido, porque é preciso determinar a quantidade de jogadores que podem ser inscritos, inclusive a quantidade de atletas estrangeiros. E você pode fazer outra pergunta: qual jogador estrangeiro vai aparecer no futebol amador? Com a globalização e as imigrações que acontecem constantemente em todo o mundo, de repente você pode ser surpreendido com a presença de um cidadão de outro país para querer jogar no campeonato da sua cidade, e certamente será bem acolhido. Para evitar problemas, não esqueçam de informar as equipes através da diretoria de arbitragem que se alguma equipe quiser utilizar um jogador estrangeiro, essa possibilidade tem que estar escrita no regulamento da competição. Por outro lado, isso faz parte do conhecimento que os árbitros precisam ter para apitar jogos de futebol. Existem situações e conversas que vocês precisam estar preparados e alinhados, inclusive estudando e reunindo sempre para falarem a respeito do regulamento da competição. Com isso, vão evitar discussões e desgastes nas partidas. E é para isso que esse trabalho está sendo feito. Então, eu espero que vocês aproveitem a oportunidade de melhorar seu desempenho dentro e fora do campo de jogo. Caso trabalhe em outros campeonatos na mesma temporada, deverá analisar todos os regulamentos, pois cada um faz o seu de acordo com o costume e a tradição daquele campeonato. Em alguns, o árbitro apita sozinho, o lateral pode ser cobrado com o pé, pode acontecer mais de 5 substituições e outras situações que em outros campeonatos as exigências podem ser maiores ou menores, sem a preocupação adequada em relação às regras do jogo. Antes de continuar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam nos nossos canais, no podcast, no YouTube, no Instagram. Como eu disse, todos têm o mesmo nome, Dicas de Arbitragem. Eu falo isso e repito para reforçar. Isso é muito importante para a continuação do nosso trabalho. Também é importante para o aprendizado de vocês? Acredito que sim. Porém, não é o suficiente. É preciso praticar. Tem que ir para campo de jogo, tem que fazer treinamento físico, tem que apitar as partidas. Mas quando não estiver fazendo este trabalho, tem que estudar cada vez mais, escrevendo, lendo o livro de regras e outras leituras em voz alta e ouvindo os áudios. O trabalho com os slides é um diferencial, justamente para chamar a sua atenção e que evite desperdiçá-la com outras distrações, a exemplo do maior vilão de todos os tempos nesse aspecto, o aparelho celular. O áudio vai ser importante em momentos diferentes. Você pode ouvir várias vezes, principalmente quando estiver treinando, se deslocando de carro, ônibus ou metrô. Durante as corridas, utilize os fones de ouvido, dá um tempinho na música e fique ligado escutando através do nosso podcast, pois vai ser muito enriquecedor para o seu futuro nessa profissão. Depois dessas dicas, nós vamos começar a ler os slides. No Brasileirão de 2024, foi permitido 9 jogadores de fora do país inscritos regularmente, que podem ser utilizados por cada equipe. Em 2023, o limite de estrangeiros já havia subido de 5 para 7 jogadores por jogo. Aí tem uma informação importante nesse slide. Prestem atenção a essa frase: jogadores regularmente inscritos. Não permitam que jogadores participem de um jogo sem estarem devidamente inscritos na competição de forma adequada. É comum ouvir gritos quando os torcedores percebem que um time tem um jogador irregular. Logo se ouve: fulano quer jogar, mas ali é gato. É assim que se fala, né? Aqui na Bahia a gente fala assim. Não sei aí no estado de vocês. Significa que aquele jogador não está apto para participar do jogo.
jogo. Ou seja, provavelmente ou já está em campo ou no banco de reserva de forma irregular. E os treinadores e dirigentes se arriscam a colocar o atleta em campo, sabendo que a equipe pode ser punida. Quando se tratar de jogador profissional ou ex-jogador de futebol profissional, ainda registrado na federação daquele estado, é necessária atualização cadastral, ou seja, tem que fazer a reversão de categoria para que possa participar do campeonato amador. Então, se quer levar o campeonato a sério e fazer tudo certinho, fiquem atentos a esses detalhes. De repente, um bom jogador, ainda em boa forma física, que deixou de atuar no profissional, resolve participar do campeonato amador de sua cidade, e se ele entrar em campo de forma irregular, vai prejudicar a equipe que está fazendo tudo certinho, que está ali inscrita regularmente e jogando de forma limpa. Então os árbitros e a comissão de arbitragem têm que fazer essas cobranças e advertências antes do início do campeonato. Inclusive, propor até algumas alterações no regulamento para que facilite a vida dos árbitros e dos times, porque quanto mais cumprir a regra, melhor para todos. O presidente da FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, disse na oportunidade: já cobrei ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, sobre o tema por ofício. Era 5, virou 7, agora querem 9. É estrangeiro demais. O futebol brasileiro precisa de socorro e acredito em reflexos na formação e em menos oportunidades de trabalho aos jogadores brasileiros. Nós nos acostumamos a ver nossos jogadores indo para a Europa e há algum tempo estamos vendo o inverso, ou seja, a chegada de atletas de outros continentes ao Brasil, obviamente diminuindo o número de atletas brasileiros nos bancos de reservas e no campo de jogo, porque 9 estrangeiros em uma equipe resulta em 9 brasileiros a menos na súmula do jogo. Mas se é bom que os nossos jogadores se transfiram para o exterior, é bom para eles também poderem vir para o nosso país. Talvez seja melhor vir para cá, pois temos uma área territorial imensa, com vários clubes de futebol, e a concorrência para os estrangeiros de repente poderá ser menor, ao invés de irem para outro local, outro país, disputar posição com jogadores renomados, também de outros países, porém menores do que o nosso. Tudo isso podemos dizer que faz parte da lei de concorrência, naturalmente causada pelos empresários e dirigentes dos clubes. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez eu estava em meu aniversário e me apresentaram um rapaz. Quando ele começou a falar, eu achei sotaque diferente. Aí o pessoal disse: olha, ele é venezuelano, veio na imigração, está se regularizando aqui no Brasil. Então, e aí você me pergunta se vai ter jogador estrangeiro no futebol amador? É bem possível que isso aconteça. Então, temos que ficar atentos a essas pessoas que estão chegando, receber de forma carinhosa e respeitosa e que eles se regularizem e possam vir enriquecer o nosso futebol. Por que não? Às vezes é de um país pequeno como a Venezuela, mas joga muito bem. Então temos que ficar atentos às mudanças e nos adaptarmos, sem diferenças. A CBF fez estudo em que apontou prós e contras da medida e apresentou estudo de caso do futebol equatoriano. No fim do ano de 2022, presidentes de clubes da primeira divisão do Equador votaram por ampla maioria para mudar e aumentar de 6 para 8 o número de estrangeiros. Foram 19 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções. A alteração da quantidade de estrangeiros para atuar no Equador é válida. Entretanto, o futebol equatoriano, com todo o respeito, em relação à quantidade de jogadores que temos, bem como o nível de futebol que apresentamos conforme estatísticas, é um número bem maior do que o país vizinho. Esse estudo não deveria ter sido utilizado como parâmetro ao Brasil, vez que a quantidade de estrangeiros permitidos no futebol equatoriano pode ser mais prejudicial em relação à revelação de jovens talentos nas divisões de base. O país tem uma população de 18,19 milhões de habitantes. Então a revelação de jovens talentos na divisão de base no Equador vai ser mais prejudicial do que no futebol brasileiro, porque temos mais jogadores e mais times registrados. A nossa população é de 216,4 milhões. A primeira divisão do futebol equatoriano tem 16 times na Série A e 10 na Série B. No Brasil, são 124 times ao todo, sendo 20 nas séries A e B e C e 64 na Série D, sem levar em consideração o número de equipes que
que compõem os campeonatos estaduais e que não participam dessas séries que eu falei há pouco. Entretanto, é mais fácil o Brasil acomodar os estrangeiros do que o Equador, que precisa muito mais investir nas divisões de base, inclusive pensando na formação da sua seleção para a disputa de mundiais. A explicação mais plausível é que a presença de jogadores estrangeiros pode ajudar a elevar o nível e a rentabilidade do futebol equatoriano. A Liga Equatoriana é a que mais aceita jogadores de fora do país de origem no futebol sul-americano. Na Argentina, os clubes podem ter 6 por elenco, mas só relacionar para as partidas 5, como ocorria no Brasil. Nas Américas, a Liga Norte-Americana não tem limite para estrangeiros, enquanto no México são até 9. Esse slide vai de encontro ao que eu destaquei acima no slide anterior, em relação ao futebol equatoriano. No que se refere à Argentina, com uma população de 46,65 milhões de habitantes, acho que o número permitido de estrangeiros é o ideal, vez que se trata de um país com equipes muito competitivas, chegando a ser rival da nossa seleção. O investimento nas divisões de base dos clubes argentinos talvez não seja ainda o ideal, entretanto, revela excelentes jogadores. No que se refere à Liga Norte-Americana, os Estados Unidos têm uma população enorme, 334,9 milhões de habitantes. Além de terem grande poder financeiro para contratar estrangeiros, e precisam de fato fazer isso, pois o futebol de campo não é o primeiro esporte escolhido pela população. Eles preferem o futebol americano, basquete, beisebol e hóquei no gelo, sem falar no automobilismo, golfe, tênis, Fórmula 1 e outros esportes. Nos Estados Unidos, tem ligas profissionais altamente lucrativas e populares que movimentam bilhões de dólares com ingressos, produtos oficiais, cotas de televisão e muito mais. Quanto ao México, uma população de 128,5 milhões de habitantes, diferente de todos os países que falamos há pouco, inclusive o nosso, sempre foi ousado financeiramente e tem mais condições de equilibrar as ações em relação aos estrangeiros sem interferir nas divisões de base. Haja vista que, na minha opinião, apresenta um futebol de médio porte, sem grandes proporções, principalmente em relação ao Brasil e à Argentina. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, aí de novo a FENAPAF, apresentou o estudo que apontou mais de 140 jogadores estrangeiros nas séries A e B no Brasil e se manifestou contrária à proposta. Considerando que essa quantidade de novos jogadores estrangeiros é relacionada ao ano de 2024, podemos afirmar que esse número pode ser maior em 2025, pois o Grêmio contratou 10 gringos, enquanto que as outras equipes estão no limite permitido, como Atlético de Goiás, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo e Vasco. Esses dados já podem ter sido alterados para mais ou para menos em virtude das contratações feitas nas janelas de transferências, bem como encerramentos e rescisões de contratos. Mas uma coisa é certa, a tendência é que cada vez mais aumentem essas contratações de jogadores estrangeiros, mesmo que alguns fiquem de fora da súmula do jogo. O que diz o Regulamento Geral das Competições, RGC, em 2 artigos a seguir. Artigo 55. Os clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida até 9 atletas estrangeiros, excepcionados os registrados como refugiados que, para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais sem nenhuma restrição de direitos. Olha aí nesse slide, temos uma notícia importante que se refere aos refugiados. Então, além dos 9, podem surgir estrangeiros refugiados que não vão interferir nessa quantidade de jogadores, porque, como foi dito anteriormente, os direitos são equiparados aos atletas nacionais, desde que residam legalmente no país. Para a diretoria de registro de transferência da CBF, a questão tem 2 pontos importantes. Ao mesmo tempo em que o Brasil se consolida ainda mais como a maior liga do continente, pode haver impacto nas categorias de base, com menos espaços para jogadores brasileiros. Este é o principal fator para não liberar de uma vez por todas a inscrição de estrangeiros no futebol nacional. Muita atenção aí agora. Com certeza, vai afetar as categorias de base, mas não de forma que deixe de revelar novos talentos. No entanto, em testes como a peneira, vai haver redução de atletas, vez que poucos terão a oportunidade de mostrar se têm condições de passar no teste, devido às indicações que realmente requerem uma atenção maior. E irão diminuir também as indicações feitas por pessoas influentes apenas por tentativa de dar certo. Mas ainda não devem se desesperar. Existe
existe o outro lado da moeda para os futuros craques, pois muitos dos clubes brasileiros contratam poucos estrangeiros ou não chegam nem a contratar por falta de recurso financeiro, possibilitando a realização dos testes nessas equipes e se tornarem os futuros profissionais. Então, caso não seja aproveitado em um time grande ou não tenha conseguido participar de alguma peneira, terão a possibilidade de procurar um outro time pelo interior do Brasil. Neste caso, como sempre entrarão em cena os empresários, porque como os investimentos nos estrangeiros têm sido altíssimos, isso vai gerar uma brecha para a contratação de jovens que poderiam ser aproveitados em grandes times para tentar vencer na vida em outros clubes de menor expressão. De fato, quanto mais estrangeiros relacionados para as partidas, teremos menos brasileiros entre os titulares e suplentes. Artigo 9º. Compete ao árbitro RGC. Inciso 7. Providenciar com auxílio dos oficiais de partida para que no banco de reservas só estejam, além do máximo permitido de 12 atletas suplentes, mais 6 pessoas componentes da comissão técnica de cada um dos clubes, a saber, o treinador, o assistente técnico do treinador, o preparador físico, o médico, o massagista e o treinador de goleiros, vedada a presença de dirigentes no banco de reservas, mesmo que queiram usar qualquer uma das funções técnicas anteriormente mencionadas. Mais uma vez, quero reforçar que vocês devem discutir, antes de começar o campeonato, quantas pessoas podem ficar no banco de reservas, tendo o máximo permitido de 12, e quais as pessoas que vão trabalhar como profissionais, a exemplo do massagista, de um médico. Se vocês vão utilizar todas essas funções, deixe bem claro no regulamento. Porque se você não botar ali treinador de goleiro, que talvez nem toda equipe amadora tenha, e quiser botar um treinador de goleiro no dia do jogo, não vai ser possível. E se um presidente, vice-presidente ou um diretor quiser atuar como treinador de goleiro ou qualquer outra dessas 6 funções, ele também não vai ficar, porque ele já consta lá na ata como atual presidente, como atual dirigente, então ele não pode atuar no banco de reservas. Deixar isso bem claro, mais uma vez, para não gerar confusões nas partidas. Para cumprimento do artigo acima, a peça primordial será o árbitro reserva, que terá acesso aos vestiários e fazem contatos diretos com os dirigentes, atletas e membros da comissão técnica. É ele quem vai ficar com a cópia da relação dos atletas e os membros que participarão da partida, bem como analisar as carteiras dos atletas, se for o caso, e perceber se alguém de má fé estará no banco de reservas sem a devida autorização. Todos os fatos deverão ser relatados à equipe de arbitragem para que possam eliminar os problemas antes do início da partida. E um fato importante, relatar na súmula do jogo. E aí eu vou contar outra historinha para vocês. Eu fui escalado para um jogo intermunicipal. Entramos no campo de jogo, as equipes posicionadas, fiz o sorteio para ver quem iria iniciar o jogo e na hora de apitar, parei a movimentação. Por quê? Não tinha ambulância e policiamento ainda. E constava no regulamento que tinha que ter equipe de polícia e equipe de saúde, com uma ambulância. Então, eu estou errado? Eu não estava errado. Eu estava cumprindo o regulamento. E aí começou os burburinhos. Aí vinha dirigente, todo mundo chamando, querendo saber o que estava acontecendo, porque não dava o jogo, que desse o jogo que não era problema nenhum. Principalmente em clássicos, cumpram o regulamento. Porque se eu desse o jogo e tivesse uma confusão logo no início da partida, como é comum a gente ver tumulto entre jogadores, banco de reservas, às vezes torcedor jogando copos no gramado. Então, como é que você vai coibir se a polícia não está ali? E se alguém se machucar, um atleta ou um torcedor, cadê a ambulância? Porque o jogador tem a equipe médica dele, mas e para o torcedor? E até mesmo para o árbitro. Então, eu esperei 15 minutos. Quando abri o portão, que as equipes entraram, aí eu iniciei a partida. Gera um tumulto, vão lhe chamar de metida besta, para que essa frescura? Não tem nada disso, mas cumpra o regulamento. E conste na súmula por que o jogo teve atraso para iniciar a partida. Diante de tudo o que foi exposto, o questionamento a ser feito é como vão ficar as divisões de base e os futuros atletas, vez que o aproveitamento dos mesmos, pelas equipes que poderão contratar mais estrangeiros, será bastante reduzido. O que mais me causou espanto foi a que a CBF afirma que pode haver impacto nas categorias de base, ao mesmo ponto em que ostenta a posição do Brasil em se consolidar ainda mais como a maior liga do continente. Essas duas afirmações, de alguma forma, acabam
acabam ajudando os futuros atletas com ênfase maior para as categorias de base, porque a própria CBF considera ainda que o principal fator para não liberar de vez todas as inscrições de estrangeiros no futebol nacional é justamente a preocupação com as divisões de base e de se tornar a liderança do continente sul-americano. Entretanto, não deverá demorar muito para acontecer nos próximos anos a contratação de número ilimitado de atletas estrangeiros, como nós vemos aí em muitos países. Só nos resta questionar o seguinte: quando isso vai acontecer e como ficarão as categorias de base? A categoria de base ela não vai deixar de existir, mas só vai fazer parte aquelas em que os olheiros e os empresários souberem que aquele jogador realmente tem condições de jogar em uma grande equipe. Como eu disse antes, da mesma forma que os brasileiros saem para jogar futebol em outros países, democraticamente temos que aceitar quem chega com o mesmo propósito. Evidentemente que não haverá unanimidade de pensamentos, porque muitas pessoas se posicionam contra essa situação, com medo que um sonho que poderia começar perto de casa passe a acontecer em outro estado do nosso país. Ou seja, o filho vai ficar longe de casa. O que não é aceitável é o que estamos vivendo ultimamente. Uma onda muito grande de racismo no futebol em diferentes partes do mundo, principalmente em jogos realizados nos estados brasileiros, vez que torcedores visitantes praticam atos de racismo dentro dos nossos estádios. E a justiça está fazendo a sua parte. Vamos torcer para tudo dar certo no futebol brasileiro e que, com tantas novidades e mudanças nas regras do jogo, a arbitragem seja menos vista pelas pessoas que insistem em não se importar com a realidade do hábito de futebol no Brasil. Se soubessem mesmo, se sensibilizariam e reduziriam as críticas e ofensas morais. Para vermos melhoras por parte dos clubes, esperamos que façam boas contratações estrangeiras e nacionais e que tenham condições de vestir as camisas dos respectivos contratantes. Eu estou falando isso porque a camisa 10 é o símbolo do craque, como Zico, Roberto Dinamite, o maior jogador do mundo, Pelé. Inclusive, acho que não devia ter nem muitas mudanças nessa camisa 10. Nem todos podem vestir a camisa 10. No caso de Maradona e Messi, praticamente são jogadores quase iguais. Mas aqui no Brasil, eu estou vendo muito camisa 10 até no banco de reservas. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dos nossos estudos. Mas calma aí, lembre o que eu disse. Ouçam até o final. Eu quero agradecer a participação de vocês, a paciência e a boa vontade, que tenham se identificado com as dicas e o tema de hoje, pois considero esse trabalho muito importante e proveitoso para o seu futuro, mesmo que você saiba de tudo que eu falei aqui. Quanto mais você assimilar as informações e as dicas, melhor para o seu trabalho. Não esqueçam, se inscrevam em Dicas de Arbitragem no podcast, Instagram e no canal no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar uma mensagem para o nosso e-mail, dicasdearbitragem@gmail.com. Não esqueça de dar aquele joinha e de compartilhar as postagens e vídeos para as pessoas que vocês saibam que desejam se tornar árbitros e árbitros. Antes de finalizar, quero deixar uma mensagem de boas-vindas aos estrangeiros que cheguem ao nosso país e que os brasileiros recebam o mesmo carinho de receptividade no exterior onde irão jogar. Que ambos respeitem os anfitriões, suas leis, culturas, tradições, religiões e que a amizade, educação, bom senso e sabedoria sejam capazes de superar quaisquer indiferenças. Boa sorte a todos. Até o próximo episódio.